E aí pessoal, sejam todos bem-vindos a este canal Deus Salva os Pecadores. Nesse vídeo de hoje eu vou ensinar a escola dominical, né? Hoje nós vamos aprender a palavra de Deus. Mas antes de tudo, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e deixar os seus comentários. Beleza? Então vamos para os estudos. A revista da escola dominical eu vou começar pela a primeira lição, que é o terceiro trimestre. 7 de julho, isso mesmo, 7 de julho. Então, a revista da escola dominical ela vai falar sobre as mulheres. São duas mulheres que levam o seu nome, são Ruth e Esther, dois nomes importantes na história, no plano divino da salvação, da redenção, né, de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as duas mulheres participantes no plano de salvação. Então vamos aprender hoje sobre essas duas mulheres. A lição 7, lição 1, 7 de julho. Texto áureo diz assim: então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor que não deixou hoje de te dar o remidor, seja o seu nome afamado em Israel. Ruth capítulo 4, versículo 14. Então a gente vimos aqui texto áureo, que nesse texto áureo, que nesta manhã que você acordou, venha brilhar em sua vida. E nesse dia de hoje, o Espírito de Deus venha brilhar em sua vida. Na noite, que se você estiver assistindo esse vídeo, ou no meio-dia, ou qualquer hora que você esteja assistindo esse vídeo. Que a sua vida venha brilhar na palavra de Deus. Então, você vê que, falando da história de Noemi e Ruth, são duas mulheres que realmente se amaram em prol de uma para com a outra. Noemi e Ruth e Noemi. Então vamos lá. Verdade prática, conhecida ou anônima. Muitas mulheres foram fundamentais no plano divino de redenção. Então, ao começar a escola dominical, eu quero fazer uma oração. E aonde você estiver, leve o seu pensamento a Deus. Se você estiver dirigindo, leve os seus pensamentos a Deus. E se você estiver em sua casa, feche seus olhos, feche a porta do seu coração, a porta da sua casa, e eleve o seu pensamento a Deus. Então vamos orar antes de nós começar a revista da escola dominical. Deus Altíssimo, em nome de Senhor Jesus, ó Pai Celestial, eu entro na Tua presença no Teu santuário. Deus Altíssimo, perdoa as minhas falhas, meus pecados por pensamento e palavras. Pai Celestial, no nome de Jesus Cristo, quero Te pedir, Senhor, a Tua presença, que o Senhor venha, Senhor, nos iluminar, nos fortalecer, nos guardar, nos livrar de todo mal. Dás uma escola dominical abençoada, Pai Celestial, no nome de Jesus, e que a presença do Teu Espírito Santo seja transbordante para a honra e a glória do Teu poderoso nome, no nome de Jesus. Amém. Então, é muito importante você começar uma escola dominical e fazer uma oração, né? Convidar as 3 pessoas da Trindade para estar junto com você, porque essas 3 pessoas da Trindade, estando junto com você, tudo acontecerá, tudo você vai ter um grande sucesso na sua vida. Vai passar por provações? Vai, porque Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Ele venceu o mundo e deu a capacidade a cada um de nós vencer o mundo. Então, texto áureo. Vamos continuar aqui lendo Ruth e Noemi. A revista é essa daqui, A revista é essa daqui, muito boa, que fala das mulheres. Parabéns pelas mulheres, né? Foi fundamental na história, né, da redenção.
Parabéns. Então vamos falar dela, né? Que o apóstolo Paulo fala assim que é um mistério. A mulher precisou do homem para nascer, e agora o homem precisa da mulher para nascer. Então vamos lá, vamos ler aqui o texto e vamos dar continuidade. Leitura bíblica em classe. Assim tomou Boaz a Ruth e ela lhes foi por mulher. E ele entrou a ela e o Senhor lhes concedeu, e o Senhor lhes deu concessão e ela teve um filho. Quase que não falava. Então as mulheres disseram a Noemi: bendito seja o Senhor que não deixou hoje de te dar remidor, seja o seu nome afamado em Israel. E ele te será recriador da alma e conservará a tua velhice, pois a tua nora que te ama o teve. Ela te é melhor do que 7 filhos. E Noemi tomou filhos e o pôs no seu regaço e foi a sua ama. E as vizinhas lhes deram um nome, dizendo a Noemi nasceu um filho e chamou o seu nome Obed. Este é o pai de Jessé, pai de Davi. Essas são, pois, as gerações de Perez. Perez gerou a Esrom, Esrom gerou a Arão, Arão gerou a Aminadabé, Aminadabé gerou a Nasson, e a Nasson gerou a Salmão. E Salmão gerou a Boaz, e a Boaz gerou a Obed, e a Obed gerou a Jessé, e Jessé gerou ao rei Davi. Então, nós vimos aí na história, vou continuar lendo para poder dar uma explicação. E Esther, aí fala dessas duas mulheres, de Ruth e de Esther. Esther, capítulo 7, versículo 1. E vindo, pois, o rei com Amã para beber com a rainha Esther, disse também o rei a Esther, no segundo dia, no banquete do vinho: qual é a tua petição, a rainha Esther? E se te dará qual é o teu requerimento? Até metade do reino se fará. Então respondeu a rainha Esther e disse: se o rei achei graça aos teus olhos, se bem parecer ao rei, desse-me a minha vida como a minha petição e o meu povo como o meu requerimento. Porque estamos vendidos, eu e o meu povo, para nos destruir e matar e lançar a perda. Se ainda por servo e por servas nos vendesse, e calar-me-ei, ainda que o opressor não recompensaria a perda do rei. Então falou ao rei Assuero e disse à rainha Esther: quem é este e onde está esse cujo coração extinguiu a fazer? Disse Esther: o homem é o opressor, é o inimigo, é este mau Amã. Então Amã se perturbou perante o rei e a rainha. E o rei, no seu furor, se levantou do banquete do vinho para o jardim do palácio, e Amã se pôs em pé para rogar a rainha Esther pela sua vida, porque viu que já o mal lhes era determinado pelo rei. Então nós vimos aí duas mulheres importantes na redenção, para Noemi e Ruth. A gente vimos aí vamos falar sobre a Ruth, né? Que
ela se casou, Noemi tinha seu marido, que era Elimeleque, né? Deixa eu ver aqui se é isso mesmo. Elimeleque, no caso que ele morreu seus dois filhos. Morreu primeiro, Noemi perdeu seu marido, e após 10 anos depois, né, morrem seus dois filhos, sem deixar nenhuma descendência. Então, Noemi, a gente vai falar aqui, falou assim, que suas noras pudessem ir para a casa de seus pais, pois não era necessário mais ela ficar com ela, porque ela já estava velha, não poderia se casar mais e não poderia suscitar descendência para casar novamente. Porque era assim, tinha um costume lá em Israel que naquele tempo, se o cara casasse com casasse com a mulher e ele tivesse outro irmão, seguiria o processo assim de a mulher continuaria casando com seus irmãos até não ter mais irmão para casar, né? Por exemplo, se o irmão morresse, se nascesse uma pessoa, uma criança, aquela criança teria que esperar até ficar rapaz para poder casar com a viúva de seu irmão. E assim sucessivamente. Então Noemi falou assim, eu não tenho mais filho e nem tenho possibilidade de ter mais filho, porque eu já estou velha e eu estou sem marido, porque o marido dela já tinha falecido. E os filhos dela também já tinham falecido, logo os dois sem deixar nenhuma descendência. Então Noemi dispensou as duas. Ao dispensar a uma falou que não ia, mas depois de tanta insistência de Noemi, ela deixou Noemi, né, que foi a órfã, né, ela foi embora. Mas a Ruth, ela permaneceu. Ruth, ela teve um amor profundo por Noemi, amou a sua sogra de uma tal maneira que hoje nós vimos aí, que a pessoa até critica, né, sobre negócio de sogra, né, falando que isso tem até piada sobre sogra é ruim, sogra não presta, né, tem até isso. Mas Noemi foi diferente. Noemi e Ruth, Noemi cuidava das suas noras e elas e nisso gerou um amor profundo entre a Ruth e Noemi, a tal ponto de não deixar ela de maneira nenhuma, ainda que ela falou assim, você pode ir, não, eu não irei. Então vamos dar continuidade aqui. Introdução Ruth e Esther. Ruth e Esther são dois livros da Bíblia que levam o nome de mulheres registradas, duas das mais belas, extraordinária, dramática história sagrada. A primeira ocorrida foi em Moabe e em Belém, no período dos juízes, que durou aproximadamente de 1375 a 1050 a.C. A segunda na Pérsia, depois do cativeiro babilônico, entre 483 e 473 a.C. Ruth e Esther viveram em épocas, circunstâncias e contexto muito diferente, mas expressaram as mesmas virtudes espirituais, morais e fé, convicção, humildade, coragem e obediência, e simplicidade e pureza, abnegação, temor a Deus e disposição de servir essas duas mulheres, e foram fundamentais para a preservação do povo judeu e descendência piedosa de Abraão. Suas vidas continuam sendo fonte de profunda inspiração para todos que desejam agradar a Deus e viver para a sua glória. Então essas mulheres, elas tinham umas qualidades muito boas. Você vê que elas viveram numa circunstância diferente. As virtudes dessas mulheres.
espirituais, morais, fé, convicção, humildade e coragem, obediência, simplicidade, pureza, abnegação, temor a Deus, disposição de servir. Então essas duas mulheres, Ruth e Esther, ela tinha essas qualidades de ser obediente, de servir, de ser espiritual, né? E determinada, né? Elas foram as mulheres determinadas, teve determinação, né? Teve determinação. Arriscaram suas vidas porque lá em Belém estava passando aconteceu uma grande fome, né? Que aí elas foram para Moabe. E aí se a gente vê sobre Ruth, Ruth era uma moabita, era uma pessoa que era do povo a gente vai falar aqui, que era uma pessoa do povo sobrinho de Abraão, de Ló. A moabita, a Ruth moabita, ela foi uma pessoa que foi gerado do pecado, do erro total, que Ló se bebedou, tomou muito vinho e suas filhas tiveram relação sexual com elas, então gerou filhos com ele. Então foi de uma família que veio da desobediência ao Criador, ao Deus Todo-Poderoso. Mas Deus é tão misericordioso que veio trabalhando na vida dessas gerações, até chegar Ruth, uma mulher determinada, uma mulher obediente, uma mulher humilde. Então Deus olhou lá dos altos céus e viu que Ruth era digna de entrar na linhagem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aqui é Ruth, vamos falar de Ruth. Ruth, uma mulher importante para a linhagem. A gente fala agora da linhagem, né? A moabita, né? Você vê que ela não era do povo de Israel, ela era moabitas. E a gente vimos aqui uma moabita, descendente de Moabe, filha da relação incestuosa de Ló, sobrinha de Abraão com a sua filha mais velha. Então, Ruth veio da descendência da filha de Ló, a mais velha. Então não veio mesmo sendo parente de Abraão, ela veio da lama do pecado. Mas Deus achou graça, né? E você vê que ela se casou com Malom, né? Filho da Noemi, morreu sem deixar nenhuma descendência. Você vê o amor de Ruth foi tão profundo que a gente vai falar aqui sobre a família, que é de Ruth. Vamos continuar lendo aqui. A Moabita era um povo pagão, hostil a Israel, desde os dias do rei Balaque, e habitava a leste do Mar Morto, a atual Jordânia, e era dados à idolatria e à imoralidade sexual. Pertencendo a este povo, era de todo improvável que Ruth fizesse parte da linhagem de Davi, família da qual vieram o Messias, o Salvador do mundo. Mas os caminhos de Deus são mais altos que os nossos. Então, está muito acima da nossa compreensão. Ele é soberano. Fez do improvável provável e do impossível possível. Quando cremos nele, temos a obediência, temos
obedecemos sem importar-lhes qualquer condições. Então, nós vimos aqui os Moabitas, que era inimigo de Israel, né? E eles queriam destruir totalmente o povo de Israel, o povo escolhido desde a época de Abraão, que foi um povo escolhido por Deus para vir o Salvador. Então era inimigo, era impossível isso acontecer, mas Deus aprovou a atitude de Ruth por amar a sua sogra, e Deus preparou, como nós vamos falar aqui, preparou uma família para ela, né? Novamente. Que até o rei Abimeleque, ele queria amaldiçoar o povo de Israel. A família belamita. A história de Ruth muda a partir do seu regresso em uma piedosa família de Belém de Judá, que peregrinava nos campos de Moabe, por causa da fome que assolava a terra de Israel. Era Elimeleque, sua mulher Noemi, e os filhos Malom e Quilom. Depois de alguns tempos, na terra de Moabitas, Elimeleque morreu, e ficou Noemi na companhia de seus 2 filhos. Ruth se casou com Malom, e a mais velha deles, ao final de quase 10 anos, também Malom e o seu irmão Quilom morreram. Viúva sem filhos, Noemi decidiu voltar a Belém, motivada pela a notícia de que a fome havia cessado em sua terra, embora pudesse permanecer em Moabe, como decidiu a Orfa, viúva de Quilom. Ruth escolheu ir com a sua sogra, declarando sua fé no seu Deus de Israel. Aí a gente vimos aqui que a fome foi tão forte em Belém, né? Em Belém, lá na terra de Israel, que eles foram para Moabe. Foi lá onde aconteceu que morreu o marido de Noemi, morreu, passando 10 anos depois, morreu seus 2 filhos, né? Sem deixar nenhuma descendência. Então só ficou só a Noemi e a sogra, e as noras, as 2 noras, a Orfa e a Ruth. Aí Noemi falou assim: pode ir para casa dos seus pais, porque eu não tenho mais descendência. Mas você vê que o amor de Ruth foi tão profundo que ela falou: não, eu ficarei contigo. Ainda que você falar que para ir eu não vou. Vamos supor que se você comer arroz hoje, eu comerei. Se você comer feijão hoje, eu comerei. Se tiver pouco, o que tiver para comer, a gente come. O que você passar, eu vou passar. Se você passar bem, eu vou passar bem. Se você passar fome, eu vou passar fome também. O seu Deus é o meu Deus. Então Ruth, ela mudou. Sendo idólatra, nascendo em Moabe, terra da idolatria, ela mudou para o Deus de Israel, ao Deus vivo, ao Deus onipresente, ao Deus onipotente, ao Deus onisciente, ao Deus soberano, ao Deus todo-poderoso. Ela mudou para melhor. Passar dificuldade, ela passou, mas ela superou. Por quê? Porque o amor dela para Noemi e Noemi para com ela superou. O amor, ele supera qualquer barreira. Quando você ama alguém, quando você ama a sua mulher, você supera qualquer barreira. Junto com ela, você vence. Tanto Deus na sua vida, e é melhor ainda, você se torna vencedores. A mulher também, quando ama o marido, vocês se tornam vencedores. Passa o que passar. Jesus falou: neste mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Vocês também vencerão. Então, na jornada da vida,
A gente sempre vai ter obstáculo. Ninguém vai ter somente um mar de rosa. É impossível aquele que serve a Deus vai passar somente por coisas boas, vai passar por coisas difíceis, mas não vai permanecer também só nas coisas difíceis. Deus sempre tem um escape, Deus sempre tem uma vitória para o povo de Deus, para aqueles que servem ao Senhor Jesus. Matrimonial. Matrimonial e maternidade. Aí o matrimônio de Ruth, né, aqui, esta síntese biográfica tem o seu ápice em Belém, com os dias e eventos que foram fundamentais para que o propósito de Deus cumprisse-se na vida dessas moabitas, apegada à sua sogra, sempre disposta a obedecê-la e servi-la. Ruth alcançou o favor do Deus de Israel, sobre cujas asas te vieste a abrigar. O casamento com Boaz, parente de Elimeleque, e o nascimento de seu filho Obed, que quer dizer servo, faz de Ruth uma ascendente direta de Davi, de quem foi bisavó e integrante da geração genealogia de Jesus. Honra o casamento e as gerações de filhos e traz bênção de Deus para muitas gerações. Então, foi uma mulher que ela honrou o seu matrimônio, né, o seu patrimônio, o seu casamento, seu esposo, foi fiel à sua sogra, foi fiel ao seu esposo, teve filhos e alcançou a bênção divina. A Moabita, ela foi levada ao sublime degrau de mulher virtuosa, de mulher obediência a seu esposo, obediência a Deus, e atingiu a linhagem, foi escrita na história do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, você, mulher, que está me ouvindo neste momento, aplique bem essa palavra em seu coração, seja submissa ao seu marido, honre seu marido, como seu marido também, como marido, honre a sua mulher, ao homem, honre a sua mulher, continue elogiando, colocando ela num degrau alto, né? Não fique humilhando a sua mulher. Você vê que Ruth foi uma mulher que sofreu, perdeu o seu marido, mas Deus deu novamente um marido, deu novamente um filho, que ela no primeiro casamento ela não tinha filho, e no segundo casamento Deus visitou ela e ela concedeu um filho. Deus quebrou o opróbrio dela, Deus tirou o estéril dela e elevou ela numa posição alta, numa posição de honra, porque naquele tempo a mulher que não tinha filho era desonrada, e Deus levou ela numa posição de honra. É por isso que eu falo, aleluias, glória a Deus. Deus, ele é maravilhoso, ele cumpre com o seu propósito, ele tira a pessoa da lama do pecado, da lama da prostituição, da lama do adultério, da lama de toda a imundície do pecado, de todo o pecado sexual, e coloca numa posição de honra. Ruth era moabita, mulher que adorava outros deuses, mas nela se achava uma qualidade muito grande, o amor entre a sogra, o amor entre a família, o cuidado da família. E Noemi foi uma mulher também virtuosa, que cuidou das suas noras. Então nós vimos aí o trabalhar de Deus, né? Vamos continuar aqui na revista da Escola Dominical, né? Muito bom essa revista que fala, né, sobre o trabalhar de Deus na vida das mulheres. As mulheres são importantes para Deus. Você que acha que não tem valor, lembre-se bem, você tem um valor muito grande para Deus. Você tem um valor, ainda que as pessoas falem que você não tenha valor.
Não desista da sua vida. Não desista de servir a Deus, porque Deus fala assim. Assim diz o Senhor. Você tem um valor muito alto. Você tem um valor muito alto. Não fique com medo, porque eu estou contigo, diz o Senhor. Então, Ruth, Sinopédia do tópico 1, Ruth era uma mulher moabita da família de Belém que escolheu viver com a sua sogra após a morte de seu esposo. Então ela escolheu, foi ela que decidiu mesmo. Por Noemi nem precisava, né? Ela tinha que ir para a casa dos pais e casar novamente, porque a viúva tinha direito de se casar novamente. Então isso aí. O amor de Ruth para Noemi foi profundo. Agora vamos falar de Esther, a mulher que guiou para... Esther é a mulher que guiou sobre a convivência dos judeus. De Belém para Suzã. Cerca de 5 séculos depois de Ruth, a Belamita nos apresenta outras mulheres notáveis. Esther, também usada providencialmente por Deus para a preservação do povo de Deus. Filho de Abelio, tio de Mardoqueu, Esther era judia. Órfã de pai e mãe, foi criada pelo primo Mardoqueu. Seu nome hebraico era Hadassah, significa multa, uma das plantas favoritas do mundo antigo, e de folhas perfumadas e flores brancas ou rosa, usada para perfumar ambiente e fazer grinalda para os nobres nos banquetes. Já o nome persa, Esther, significa estrela. Esther, fazia parte da geração de judeus nascidos no cativeiro, conforme o Isaías e Jeremias havia profetizado. O fim do cativeiro foi decretado por Ciro, rei da Pérsia, no ano 538. No entanto, a maioria dos judeus permaneceu na Pérsia. Aí a gente vimos aqui sobre Esther, né? Esther foi elevada a um grau muito alto. Você vê que ela também foi órfã, né? Ficou sem pai, sem mãe, foi criada pelo seu primo Mardoqueu, né? E você vimos a história de Esther. Ela defendeu ao povo judeus, porque Mardoqueu não queria se curvar perante Amã, né? Um cara muito mau, muito perverso, né? E por não se curvar perante esse Amã, que recebeu o anel do rei, ele era a segunda pessoa do rei, mais próximo, né? Era ele que se tornou mais próximo. Então ele determinou matar todos os judeus. A Bíblia não relata o livro de Esther, o livro de Esther pronunciar o nome de Deus, mas ela foi escrito por quê? Porque o povo judeu, ele serve ao Deus vivo. E Esther, ela falou assim para Mardoqueu, reúna todos os judeus que está em todos os territórios aqui da Pérsia, e jejum 3 dias, que ninguém coma e nem beba durante esses 3 dias. Aí a gente vimos aí o trabalhar de Deus, porque ninguém pode fazer jejum assim prolongado, a não ser que não seja um propósito muito grande, um propósito que venha a elevar ao sublime
Deus Todo-Poderoso, ao Criador do Universo. Um jejum desse, de 3 dias sem comer nada, é perigoso. A pessoa pode levar até a óbito durante esses 3 dias sem beber e sem comer nada. Ficar bem debilitado. Então, o Esther determinou junto com o Mardoqueu para pronunciar todo mundo. Ela falou assim, eu também ficarei esses 3 dias, essas 3 noites sem comer e sem beber. Tem pessoas que não aguentam nem um dia só já fica tremendo a carne. É difícil, jejum de 3 dias sem comer nada é coisa difícil, é só por Deus mesmo, porque a carne começa a tremer, a gente começa a perder o equilíbrio mental também. Então o povo ficaram 3 dias junto com Mardoqueu e Esther. Falando a história de Esther, Esther foi uma menina criada órfã, que nem eu falei, pelo primo Mardoqueu, foi uma pessoa que muito sofrida, né? Mas teve o seu primo Mardoqueu que criou ela, e de repente a rainha Vasti, olha como é que é o trabalho de Deus, a rainha Vasti desobedece ao rei, né? Do rei ali todo bêbado, cheio do vinho, manda chamar a rainha rejeita a autoridade do rei, que o rei estava com todos os seus príncipes, então ele rejeita. Então a gente vimos aí que a desobediência da rainha Vasti deu lugar a outra jovem, a outra mulher bela. A Bíblia diz que Esther era uma mulher muito bonita, bonita demais, tanto bonita fisicamente, né? Com o rosto, o corpo, tudo bonito. A mulher era perfeita. E a Bíblia relata que Assuero, o rei lá da Pérsia, se apaixonou por Esther e levou ela a um topo mais alto de rainha da Pérsia, uma autoridade sublime. Então, ao não se curvar diante de Mardoqueu, diante de Amã, Amã determinou todos os judeus, Mardoqueu e todos os judeus, a aniquilação. Esther, com toda a sabedoria que Deus tinha dado para ela, fez o jejum de 3 dias, e a gente vamos continuar lendo aqui do banquete de Esther. Com sabedoria, com prudência. Jesus falou assim, quando você sair para pregar o evangelho, seja simples como a pomba, prudente como a serpente. Esther usou essa prudência e essa simplicidade. De Orfa, a rainha de Susa, era a capital do novo império. Lá vivia Esther e Mardoqueu dentre mulheres de outros judeus, dotada de rara beleza, Esther integrou o grupo de moças virgens que se candidataram para suceder a rainha Vasti, depois pelo rei Assuero. Por sua desobediência, como escreve o historiador judeu Flávio Joséfo, Vasti se recusou a comparecer a um banquete oferecido pelo rei no jardim de seu palácio. Em um inequívoco ato de providência divina, Esther se tornou a rainha em seu lugar. 5 anos depois, essa jovem judia, agindo com sabedoria e muita coragem, obteve de Assuero um decreto que livrou da morte o povo judeu de todo o império. Como diz Martilis Eris, ainda que o nome de Deus não se encontre no livro de Esther, o mesmo não se pode dizer de sua
mão, guiando minuciosamente os fatos que culminam na libertação de seu povo. No campo ou no palácio, assim como Ruth e Esther, um exemplo inspirativo do quarto vale fidelidade e confiança em Deus, seja qual for o contexto em que viveram os princípios divinos são absolutos e imutáveis, suficiente para orientar nossa conduta em qualquer tempo. Aí a gente viu aqui duas mulheres importantes, né, que foram vitoriosas, passaram por dificuldade e foram vitoriosas. Tanto Ruth como Esther. Esther, ela confiou em Deus, ainda que o livro não fala sobre o Deus Todo-Poderoso, mas o povo judeu servia ao Deus, o Deus vivo, ao Deus que fez o céu, a terra, o mar e todas as coisas. Então, quando eu falei agora há pouco, quando se fala de jejum, um jejum prolongado de 3 dias, esse benefício é um ato de adoração ao Criador do universo. Então, quando você leva um ato desse de jejum, Deus responde imediatamente. Então, se você estiver passando por uma dificuldade muito grande, faça que nem Esther, se prepare, faça que nem Esther, faça um jejum. Se você não puder fazer um jejum de 3 dias, que nem fez Esther, foi um caso muito grave, mas faça um jejum de um dia, e você verá o resultado. Esther teve um resultado muito grande. Ela conseguiu ganhar o coração do rei. Ela conseguiu a sua petição. O rei falou assim: a metade do meu reino eu te darei a você. Você vê que o amor do rei para com Esther era tão grande, mas o que Esther queria era a eliminação do decreto da nação, para ninguém perecer. E o decreto e a petição de Esther, em outras palavras, ela queria que Amã fosse punido. E imediatamente a providência divina veio. Se você estiver me ouvindo e você estiver passando por uma situação difícil, faça que nem Esther. Converse com Deus, faça a sua petição, faça o seu jejum. E você verá que Deus vai agir em sua vida. Você verá que Deus vai agir em sua vida. Vamos passar por um momento difícil, nós vamos passar. Vamos passar triunfante, porque Deus está conosco. Sinopese do tópico 2, Esther, uma judia de Belém, órfã, mas foi para Susa, capital do império, para se tornar rainha. Tremendo, hein? As coisas de Deus é loucura diante dos homens. Deus honra. Deus honra. A quem honra Deus, Deus honra, pode ter certeza. Aí a gente viu aqui sobre o tópico 3. Vamos lá. Mulheres que, como protagonista na história, o capítulo 3, do tópico 1. Vamos ver aqui. Capítulo 3. Mulheres de Deus que, como protagonista da história, o protagonista feminino. Aí a gente vimos aqui sobre
os cumpridos papéis, né? E a educação familiar. Então a gente vimos assim o cumprimento de Esther e Ruth. Deixa eu ver aqui se eu consigo. De Esther e Ruth. Protagonista feminina. A liderança masculina instruído por Deus. Não anula o propósito divino com mulheres, nem lhes retira a possibilidade de, em muitas circunstâncias, se protagonista da história. Isso não implica, todavia, a necessidade. Então a gente vimos aqui as mulheres que nem Ruth e Esther. Elas foram protagonistas do propósito divino, salvando o seu povo. Ruth salvou a sua linhagem, dando os filhos, né, casando com Boaz, né, suscitando descendência, até chegar ao rei Davi. Do rei Davi sucede ao nosso Senhor Jesus Cristo, seguindo as gerações. E de Esther salvando o seu povo, uma judia, né, órfã, sem pai, sem mãe, e ascendeu a posição de rainha. Você vê que o livro de Ruth e o livro de Esther são os livros que falam sobre o propósito de Deus na redenção do homem para salvar. Então, essas duas mulheres foram fundamentais na redenção de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, você, mulher, não deixe de buscar a Deus, continue buscando a Deus de todo o seu coração, fazendo que nem Ruth e Esther, né? Ao toco sublime, a uma posição de honra, jejum, oração, submissão. Não quer dizer que o homem não tenha a sua posição, o homem tem a sua posição, mas essas duas mulheres, elas foram fundamentais na linhagem do Messias, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então você, mulher, que está me ouvindo, que acha que não tem nenhum valor, lembre-se disso, que nem Ruth e Esther, elas foram fundamentais, né, na linhagem de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Deus cumpriu tudo em suas vidas. Uma moabita de viúva, Deus fez ela ter um casamento, ter filho. E de Esther, uma mulher órfã e viúva, ou órfã, sem pai, sem mãe, ascendendo a posição de rainha. Então, é isso aí. Eu vou ficando por aqui. Que Deus em Cristo abençoe a todos que estiverem ouvindo esse vídeo, né? E se inscreve no canal, deixe seu like. E se você que é ouvinte aqui da Escola Dominical, sempre vai ter novos vídeos, né? Que eu estou começando agora. Ore por mim para que Deus me dê força, me dê sabedoria, me dê coragem para mim estar aí falando do amor de Deus, da salvação. Se você quiser aceitar Jesus como o único e suficiente Salvador da sua alma, você repita comigo: eu aceito Jesus como o único e suficiente Salvador da minha alma. E aí o que acontece? O Espírito de Deus pousará sobre você, descerá sobre você, fará a obra, fará a limpeza, tirará todas as coisas ruins da sua vida e colocará uma coisa nova na sua vida. E você verá a paz de Deus através de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E o que o Espírito de Deus vai resplandecer em sua vida, assim como Ele está resplandecendo em minha vida. Sem o Espírito de Deus, eu não enxergaria o Evangelho, porque é Ele que convence o homem do pecado, do juízo e da justiça. Que Deus em Cristo abençoe a todos e muito obrigado por você estar assistindo esse vídeo neste momento. Que Deus faça uma grande obra em sua vida. Fique com Deus, até o próximo vídeo e tchau.